Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 20 de junho de 2026, eu vou iniciar um devocional gravando, né? Não sei se eu vou postar isso no YouTube, não sei ainda. Talvez sim, para edificação de alguma pessoa que esteja precisando, ou talvez não sei ainda. Mas com certeza vai ser para minha própria edificação também. Com certeza. Então, eu vou fazer uma oração inicial, mas vou ler o capítulo 6, que eu tô lendo um livro do Luciano Subirá, que chama O Caminho da Obediência, como viver a verdade que cremos e pregamos. E eu já estou no capítulo 6 do livro, né? O capítulo 6, ele é intitulado Capacitação Prometida. E o versículo é Hebreus, capítulo 9, versículo 9, que eu vou ler após a oração, né? E eu vou estar meditando nesse capítulo. E não sei se eu vou falar alguma coisa ou se eu só vou ler. Vamos deixar o Espírito Santo guiar aqui esse devocional. Então, para fazer oração, eu uso muito o livro Orando a Palavra, Escola de Oração, livro 3, da Valnice Milhomens. E que é Orando a Palavra, né? Como o próprio nome do livro diz. Orando a Palavra. E hoje, eu acho que para um devocional é interessante ler a página 201 do livro, que é Confissão de Mente Livre, para que a gente possa ter a mente livre de conceitos do mundo, né, do século, desse mundo tenebroso que jaz no maligno, e tornar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, né? Então, aqui como diz, faça agora em voz alta uma confissão, apropriando-se do que temos estudado. Coloque sua mão na testa como forma de tornar mais real sua decisão de controle da sua mente e diga: a minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra. Em nome de Jesus, expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me a renovar minha mente e a usá-la para pensar, raciocinar, refletir e estudar a palavra de Deus até que ela reflita a mente de Jesus residente em mim na pessoa do Espírito Santo. Pai, firmo a minha mente em ti e tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Em nome de Jesus, rejeito toda cadeia construída na minha mente. Pai, vem agora pelo poder do teu Espírito quebrar toda a prisão da minha mente, todo engano, toda fortaleza construída desde a infância. Expulso toda a passividade da mente e toda a influência maligna. Na autoridade de Cristo Jesus, desalojo todo pensamento que lhe é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente, com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, amargura e coisas semelhantes em nome de Jesus. Jogo agora por terra todas as cadeias da mente no nome do Senhor Jesus. E agora venha a tua luz,
a tua paz sobre a minha mente. Vem tu agora, pelo teu poder, cingir minha mente com o teu espírito. Reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim num mundo tão conturbado. Pai, fortalece minha mente, minha vontade e meu espírito. Recebo agora a tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo. Concede-me a vitória para que minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente, através do qual as revelações do teu espírito fluam. Liberta-me de tradições humanas e dá-me a graça de viver na tua presença com uma mente livre e inteiramente consagrada a ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da tua palavra e reflita cada vez mais a mente do Senhor Jesus. Dou-te graças porque farás infinitamente mais do que penso e te peço. Em seu maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus. Então, tomar um Cebion, uma vitamina C aqui, para imunidade, né? E começar. Então, Hebreus 9:9. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Página 119. O texto de Hebreus destaca uma limitação essencial da lei, sua incapacidade de promover transformação interior nos que se aproximam de Deus. Por essa razão, a primeira aliança revelou-se insuficiente, tornando-se necessária a instituição de uma nova. Como afirma o autor inspirado? Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Contudo, há um elemento adicional na argumentação de Hebreus que precisa ser observado com atenção: a questão da obediência. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículos de 7 a 12. O autor de Hebreus cita Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, para reforçar a argumentação de que a antiga aliança, sendo imperfeita e limitada, deveria ser substituída. E qual era, afinal, a sua principal limitação? A incapacidade de aperfeiçoar os que a ela estavam submetidos. Então, a principal limitação da lei era a incapacidade de aperfeiçoar os que a ela estavam submetidos. Ou seja,
Sob a antiga lei não havia mudança genuína ou regeneração interior. Não havia mudança. É especialmente significativo notar que, segundo a profecia de Jeremias, o próprio Deus expressa seu afastamento da aliança anterior, com base na persistente rebeldia do povo. A frase "não continuaram na minha aliança" resume o histórico de Israel ao longo do Antigo Testamento, uma trajetória de desobediência contínua e deliberada. Então, persistente rebeldia do povo, uma trajetória de desobediência contínua e deliberada. Diante disso, Deus anuncia uma nova aliança radicalmente diferente da anterior. Não por conter menos exigências, mas por conter o elemento transformador que antes faltava. Qual é o elemento transformador que antes faltava? Obediência e sujeição aos mandamentos divinos. O foco está na seguinte promessa: imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa declaração é chave para o entendimento da nova aliança. O Senhor conduziria seu povo a um novo nível de obediência, agora enraizada na mente e no coração e não apenas nos códigos externos da lei. A obediência deixaria de ser uma exigência imposta e passaria a ser uma inclinação interna, resultado de um coração transformado. Estamos, portanto, diante de um fundamento inquestionável e irrenunciável do Evangelho. A nova aliança não apenas perdoa, ela capacita. A graça revelada em Cristo não apenas apaga o passado, mas concede poder para viver em conformidade com a vontade de Deus. Glória a Deus. Só uma pausa rapidinha. Então, retomando. Deus anunciou uma nova aliança, radicalmente diferente da anterior. Não por conter menos exigências, mas por conter o elemento transformador que faltava: obediência e sujeição aos mandamentos divinos. O foco está na seguinte promessa: imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa declaração é a chave para o entendimento da nova aliança. O Senhor conduziria seu povo a um nível de obediência, agora enraizada na mente e no coração, e não apenas nos códigos externos da lei. A obediência deixaria de ser uma exigência imposta e passaria a ser uma inclinação interna, resultado de um coração transformado. Estamos, portanto, diante de um fundamento inquestionável e irrefutável. Estamos, portanto, diante de um fundamento inquestionável e irrenunciável do Evangelho. A nova aliança não apenas perdoa, ela capacita. A graça revelada em Cristo não apenas apaga o passado, mas concede poder para viver em conformidade com a vontade de Deus.
Desde o Éden, quando a desobediência rompeu a comunhão do homem com o Criador e passou a dominar a humanidade, Deus jamais abandonou o seu plano original: formar uma raça que refletisse sua imagem e semelhança. Mas é evidente que pessoas dominadas pela rebeldia não podem expressar a imagem de um Deus santo e sem pecado. Qual foi então a solução divina? Mais do que simplesmente perdoar transgressões passadas, o Senhor prometeu e cumpriu uma aliança superior que proveria ao ser humano uma capacitação real para a obediência. A nova aliança, portanto, não apenas revela a vontade de Deus, como também torna possível cumpri-la. Glória a Deus por Jesus Cristo. Mais que perdão. Lembremos a afirmação bíblica. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. A chegada da graça por intermédio de Cristo em substituição à lei mosaica representa um acontecimento muito mais grandioso do que, por vezes, conseguimos mensurar ou transmitir. Infelizmente, muitos pregadores reduzem a graça ao simples tempo do perdão dos pecados. Que engano! É claro que o perdão de pecados está incluso na nova aliança, e isso é glorioso. Mas a oferta divina vai muito além disso. Não se trata de algo inferior ou meramente equivalente à antiga aliança. Trata-se de uma realidade superior. Reflita comigo. Qual era o propósito do dia da expiação e dos muitos sacrifícios previstos pela lei? O perdão dos pecados. Isso mesmo, o perdão já estava presente na antiga aliança. E quanto à nova? Continua oferecendo perdão, é evidente. No entanto, a Escritura declara que a nova aliança é mais excelente e tem superiores promessas. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 8:6. Esse versículo antecede a passagem que analisamos anteriormente, em que se enfatiza a promessa de uma aliança cujo resultado seria a obediência em lugar da antiga tendência à rejeição dos mandamentos. Cristo é apresentado como o mediador de um ministério mais excelente. E essa excelência está relacionada à nova aliança e às promessas superiores que a sustentam. As palavras excelente e superior, utilizadas no texto original grego, são altamente significativas. Excelente no original, diáforos, carrega o sentido de distinto, incomparável, excelente, insuperável. Já superior e superiores, traduzido de kreiton, significa mais útil, mais vantajoso, mais proveitoso, mais excelente. Ao combinarmos essas definições, podemos afirmar com convicção o ministério de Cristo, a nova aliança e suas promessas. São superiores em tudo, são distintas, insuperáveis e absolutamente vantajosas. Diante de tamanha superioridade, como poderíamos justificar a ideia de que a nova aliança foi instituída apenas para perdoar pecados, algo que a antiga já oferecia? Que propósito haveria em substituir uma aliança por outra, se ambas oferecessem o mesmo? Fica evidente que a nova aliança não é apenas sobre perdão. Ela é mais do que isso. Portanto, reduzir o evangelho à simples oferta de perdão é empobrecer e minimizar a grandeza da obra divina. E se é mais do que perdão, o que mais ela oferece? A resposta está sendo construída desde o início desta obra. Transformação. Mas que tipo de transformação? Aquela que tem como objetivo nos conformar à imagem de Jesus Cristo.
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Repito, a transformação do homem à imagem de Cristo é o âmago do Evangelho, o coração pulsante da graça. O que nos foi ofertado em Cristo vai muito além de perdão. É a possibilidade real de sermos moldados conforme a imagem do Filho de Deus. Relembremos o episódio da mulher surpreendida em adultério. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. João 8:11. O mesmo Jesus que com graça ofereceu perdão àquela mulher, também lhe deu uma ordem, não uma sugestão. Vá e não peque mais. Aqui está o coração da nova aliança. Mais do que o cancelamento da culpa, há um chamado à transformação. Mais do que o perdão, a capacitação para viver em obediência. A multiforme graça de Deus, como Pedro descreveu, 1 Pedro 4:10, se manifesta não apenas por meio de perdão para os que passaram pela porta, mas também como força capacitadora para os que percorrem o caminho. Portanto, a conversão não é o ápice da experiência cristã, e sim o ponto de partida. A maior transformação não está na entrada, mas na jornada. É no progresso da vida cristã que nos tornamos semelhantes a Jesus. Antes, porém, de entrarmos na prática de como experimentar essa transformação, precisamos consolidar uma verdade essencial. A obediência sempre esteve no centro do propósito divino, iniciada no Éden, revelada em Cristo e agora manifestada por meio da graça. Essência da mudança. Há bastante confusão sobre o que, de fato, mudou da antiga para a nova aliança, do Antigo para o Novo Testamento, da lei para a graça. Reuni tantos elementos aqui com um objetivo específico, que como numa força centrípeta, sejamos conduzidos ao centro, ao núcleo da mudança daquilo que era para aquilo que passou a ser em Cristo. Esse núcleo é a transformação, entendida como o aperfeiçoamento progressivo do homem à imagem de Jesus. Antes, essa metamorfose espiritual não acontecia, mas tudo convergiu para que, em Cristo Jesus, por meio da graça, fosse possível retornar ao plano original de refletirmos a imagem e semelhança do Senhor. Se agora essa transformação é possível, o que podemos identificar na pessoa de Jesus como referencial para sermos moldados à sua imagem? Sem dúvida, um dos traços mais marcantes de Cristo é sua obediência. Filipenses 2:8, Hebreus 5:8. Assim, a obediência, ou a ausência dela, se torna um sinal visível em nós, indicando se estamos ou não reproduzindo a imagem do Senhor. Ademais, quem vive em obediência está vivendo o evangelho genuíno, do qual a obediência é a essência e a espinha dorsal. Apesar de ser um tema central nas Escrituras, a obediência tem sido, infelizmente, um dos assuntos mais negligenciados e até mesmo distorcidos na proclamação do evangelho moderno, que valoriza o perdão, mas despreza a transformação. Confesso que fico perplexo ao ouvir algumas ênfases contemporâneas sobre a suposta mudança da lei para a graça. Permita-me abordar alguns desses equívocos e refutá-los com clareza, por um motivo simples: são contrários à palavra de Deus. Bom, o autor aqui, ele citou Filipenses capítulo 2, versículo 8, e eu vou ler Filipenses capítulo 2,
versículos de 5 a 8, que fala do exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E agora, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler, então, Hebreus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Certo. Continuando. Deus mudou? Página 125. Por mais absurdo ou mesmo ridículo que possa parecer, há quem insinue que Deus tenha mudado com a chegada da graça. Segundo esses ensinamentos distorcidos do Antigo Testamento, Deus era severo e impiedoso, mandava matar, lançava juízos por toda parte e entregou uma lei impossível de se obedecer. Com a vinda da graça, supostamente Deus teria se convertido e se tornado bondoso e amoroso. Embora poucos o afirmem com todas as letras, essa é, infelizmente, a conclusão inevitável de tal linha de pensamento. No entanto, um dos atributos mais claros de Deus nas Escrituras é sua imutabilidade. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Qualquer sugestão de que Deus tenha mudado ao longo da história é blasfêmia, uma tentativa de reduzi-lo à nossa condição humana. Isso é humanismo, é satanismo. Curiosamente, alguns ainda chamam essa distorção de nova revelação da graça. Na realidade, heresias são cíclicas. Elas reaparecem com roupagens diferentes ao longo dos séculos, sempre encontrando mentes despreparadas, carentes de discernimento bíblico, que as acolhem como novidade. No século II, por exemplo, houve um teólogo influente, ainda que herege, chamado Marcião. Vejamos como David Wright descreve sua doutrina. Vamos parar um pouquinho por aqui, só para eu ler Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Achei aqui Malaquias, vamos ler Malaquias 3:6.
a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Achei Tiago 1,17. A origem do bem. Vou ler o 16 primeiro, tá? Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Continuando. Qualquer sugestão de que Deus tenha mudado ao longo da história é uma blasfêmia, uma tentativa de reduzi-lo à nossa condição humana. Curiosamente, alguns ainda chamam essa distorção de nova revelação da graça. Na realidade, heresias são cíclicas. Elas reaparecem com roupagens diferentes ao longo dos séculos, sempre encontrando mentes despreparadas, carentes de discernimento bíblico, que as acolhem como novidade. No século II, por exemplo, houve um teólogo influente, ainda que herege, chamado Marcião. Vejamos o que David Wright descreve como David Wright descreve sua doutrina. Sua obra principal foi chamada Contradições, que contrapunha o judaísmo ao cristianismo. O Deus da graça era desconhecido até ser revelado por Jesus. O Deus do Antigo Testamento, que controlava o mundo material, foi um Deus de lei e justiças restritas, ou até mesmo maldade cruel e violenta. Jesus veio resgatar a humanidade do poder desse Deus inferior, a quem Marcião chamava de demiurgo, criador do mundo. Marcião cria que apenas Paulo tinha compreendido a nova revelação de Jesus a respeito do Deus do amor. Os outros apóstolos o tinham corrompido com ideias judaicas. Como fundamento para os seus ensinamentos, ele reconhecia nas Escrituras apenas 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, por trás do qual estava a autoridade de Paulo. Mesmo desses textos, exclui todas as declarações que ligavam Jesus ao Antigo Testamento. Marcionita continua sendo um rótulo para qualquer pessoa que enxerga as diferenças entre os dois testamentos. Hoje, em pleno século XXI, encontramos versões modernas desses marcionitas, que direta ou indiretamente sugerem dois deuses,
um pertencente a cada testamento bíblico. Eles falam do amor revelado por Jesus, mas recusam qualquer associação com o Deus do Antigo Testamento. Alegam que só Paulo teve a revelação plena, embora ignorem boa parte do que o próprio apóstolo ensinou, especialmente os textos que contradizem suas ideias. A verdade é que o Evangelho e a fé revelada em Cristo não modificaram Deus. Ele é o mesmo, imutável. A revelação não foi dada para transformar Deus, mas para nos transformar à imagem dele. A revelação não foi dada para transformar Deus, mas para nos transformar à imagem dele. Cessação da lei. Outro erro comum. Na abordagem da graça é a ideia de que, com ela, a graça, não há mais lei e, por conseguinte, não há mais exigência de obediência. Esse é o ensinamento esse é o ensino da suposta cessação da lei. Porém, como já refletimos anteriormente, o que houve não foi o fim da lei, mas uma mudança de lei. Hebreus 7:12. Há quem insista no fim da lei como se ela mesma tivesse morrido. No entanto, o apóstolo Paulo deixa claro que nós é que morremos para a lei. Em Romanos 7:4. Embora tenhamos sido libertos da antiga lei, a de Moisés, Romanos 7:6, isso não significa que estejamos sem nenhuma diretriz. Ao contrário, Paulo afirma que agora estamos debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21. Diminuir o nível de exigência. Há ainda quem sugira que, como a lei do Antigo Testamento era, segundo sua avaliação, pesada e impossível de ser obedecida, o Novo Testamento teria introduzido mandamentos mais leves. Em outras palavras, insinuam que Cristo veio rebaixar o padrão divino de exigência ao ser humano. Na mesma linha de raciocínio, alguns afirmam que, em caso de desobediência, as consequências já não são tão sérias. Quanto à distorção da verdade, Jesus não veio suavizar mandamentos pesados ou diminuir o padrão da lei. Pelo contrário, é necessário reconhecer que Cristo elevou o padrão da lei. É verdade. Ele ergueu a régua. A diferença é que, em Jesus, passamos a contar, por meio da graça, com capacitação divina para obedecer a esse padrão superior. No Sermão do Monte, isso fica evidente, quando Jesus utilizou a fórmula: ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, reformulando os mandamentos a serem seguidos, em nenhum momento os simplificou. Na antiga aliança não se podia matar. Na nova não se pode sequer nutrir ira contra o irmão. Misericórdia, me capacita, Senhor. Eu preciso de capacitação. Antes, adulterar era o pecado. Agora, o simples olhar cobiçoso já é condenável. Mateus 5, 27 e 28. A lei permitiu o divórcio com um novo casamento. Jesus o restringiu a uma única exceção. Mateus capítulo 5, 31 a 32. Antes, jurar era tolerado desde que se cumprisse a promessa. Agora, jurar é proibido, cada palavra deve ser honrada. Mateus 5, 33 e 37. Quanto à vingança, antes era regulada. Agora, o cristão é chamado a oferecer a outra face. A capa junto à túnica e caminhar a segunda milha. Mateus 5, 38 e 42.
Finalmente, onde se dizia para amar o próximo e odiar o inimigo? Jesus ensina a amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Mateus 5, 43, 44. Portanto, pergunto: o padrão diminuiu ou aumentou? É evidente que aumentou. Mas será que isso tornou os mandamentos mais pesados? De maneira alguma. O apóstolo João respondeu a essa dúvida. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5,3. Como então é possível que a exigência tenha sido elevada sem se tornar opressiva? Porque não foi apenas o padrão de obediência que aumentou. Mas também os recursos capacitadores que nos foram concedidos para cumpri-lo, tema que abordaremos mais à frente. A graça não veio combater a lei, e a razão é simples: a lei nunca foi o problema. Muitos falam mal da lei tentando exaltar a graça, mas essa comparação é incorreta. Paulo foi enfático ao declarar: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Se não diagnosticarmos corretamente o problema, não compreenderemos com precisão a solução provida por Deus. Portanto, deixemos de lado as suposições equivocadas sobre a mudança da lei para a graça e avancemos para aquilo que, de fato, mudou no cerne da aliança. O que realmente mudou? O apóstolo Paulo identificou com clareza o cerne da aflição humana: a incapacidade de obedecer à lei causada pela natureza pecaminosa do homem. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como já analisamos, esses versículos são chave para compreender o que mudou da antiga para a nova aliança. O que Paulo enfatiza era a impossibilidade vivenciada pelos homens perante a lei. O apóstolo não declara que a lei era má, pelo contrário, ele ressalta que ela não podia fazer tudo o que o ser humano necessitava. A limitação não estava na lei, mas na fraqueza da carne. Outras versões traduzem essa expressão como enfermidade, e o termo grego utilizado, asteneu, significa ser fraco. Estar sem força, sem recurso, debilitado, doente. Esse conceito explica bem o ponto. A carne humana era incapaz, fraca, sem condições de submeter-se à vontade divina. A natureza pecaminosa não se curvava diante dos mandamentos divinos. A limitação da lei era, na verdade, a limitação do homem. A lei era boa, o homem não. Então, qual foi o foco de Deus? Ele mirou o cerne do problema, a natureza pecaminosa. Essa é a razão pela qual Jesus veio em carne. João 4,2. Era necessário que Deus enviasse seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para, por meio dela, condenar o pecado. O pecado havia entrado no mundo pela carne. Romanos 5,12. E era na carne que precisava ser julgado. Qual foi o resultado da obra redentora de Cristo?
Paulo responde, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Mas o que é essa exigência? A palavra grega usada por Paulo é dikaioma, que significa o que foi estabelecido e ordenado pela lei, uma ordenança. Foi traduzida em algumas versões como preceito. Em outras palavras, os mandamentos que antes não podiam ser plenamente observados agora podem finalmente ser cumpridos. A nova versão transformadora traduz assim: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Romanos 8:4. Perceba, Deus nunca abandonou sua expectativa de obediência. Mesmo enquanto a humanidade era incapaz de obedecer, o plano divino já estava em andamento. E a solução não era abolir os mandamentos, mas tratar a incapacidade humana de obedecer. Essa capacidade foi plenamente restaurada pela obra de Jesus. E esse é o significado de a exigência da lei se cumprisse em nós. A exigência sempre foi a obediência. Os mandamentos de Deus foram dados com um único propósito. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Deuteronômio 7:11. E a nova aliança não mudou esse propósito. Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. A nova lei sustenta o mesmo objetivo da antiga, que os mandamentos do Senhor sejam obedecidos. Dessa forma, é crucial reconhecer que a graça, ao substituir a lei, não veio para ser um substituto leve ou permissivo, mas sim a mais poderosa força capacitadora já concedida à humanidade, tornando possível finalmente a vivência de uma obediência real e eficaz. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6:14. Fico profundamente indignado ao ouvir pessoas desinformadas sugerindo que a graça seja uma licença para pecar, uma espécie de tolerância divina à desobediência humana. Não, 1000 vezes não. A graça não é uma permissão para pecar, mas o antídoto para a rebeldia. Ela é o remédio mais eficaz contra a desobediência. Porque não trata apenas dos frutos, mas vai direto à raiz. Ela foi dada não só para remover a culpa do pecado, mas para quebrar o seu domínio. Capacitação para obediência. Na graça, o que foi removido não foi a responsabilidade de obedecer, mas a incapacidade de fazê-lo. E isso aconteceu porque a redenção divina promoveu uma mudança de natureza. Vamos refletir mais profundamente sobre isso. Quando os judeus perguntavam a Jesus por que Moisés havia permitido o divórcio, algo que não fazia parte do plano divino, nem no período anterior, tampouco no posterior à lei, a resposta do Senhor foi reveladora. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Mateus 19:8. A dureza do coração humano era o que impedia o homem de viver plenamente segundo os propósitos de Deus, em total sujeição ao Criador e aos seus mandamentos. Contudo, o próprio Senhor prometeu resolver essa limitação. Em Ezequiel 36, 26-27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito
e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 26 e 27. Se o problema era um coração endurecido, qual seria a solução? A substituição desse coração empedernido. E de que forma ocorreria essa transformação prometida? Note os detalhes contidos na profecia. Darei um coração novo e um espírito novo. Essas expressões apontam para a regeneração, a mudança de natureza que seria disponibilizada por meio da manifestação da graça. Trata-se de uma transformação interior que viabilizaria aquilo que fora impossível sob a lei, a obediência verdadeira. A declaração: farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, confirma esse objetivo. Já a frase, porei dentro de vós o meu espírito, evidencia que a capacitação para obedecer está diretamente ligada à presença e atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Com esse entendimento em mente, retomemos o versículo-chave que introduziu este capítulo. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estamos diante de uma promessa central da nova aliança. Sim, a capacidade de obedecer ocupa o coração da proposta de redenção do homem. Estamos diante de uma promessa central da nova aliança. Sim, a capacidade de obedecer ocupa o coração da proposta de redenção do homem. A salvação não foi providenciada apenas para perdoar continuamente nossos pecados, mas para nos transformar à imagem de Jesus Cristo, o modelo supremo de obediência. Saímos da condição de incapazes para a de habilitados. Isso muda tudo. Agora, regenerados, temos poder para viver não apenas confessando pecados, mas também vencendo-os, sendo transformados progressivamente. Que essa verdade seja compreendida, vivida e proclamada em alto e bom som a todos. Assim, se esclarece finalmente a verdadeira distinção entre a antiga e a nova aliança. Na antiga, a lei foi dada para ser obedecida, e a desobediência acarretava juízo. Contudo, o homem não dispunha de recursos para obedecer. Já na nova aliança, a exigência de obediência permanece e o juízo por desobediência também. Porém, agora o homem foi capacitado para obedecer a Deus. Essa capacitação se manifesta de maneira múltipla e abrangente. Um novo coração e um novo espírito. Isso indica o novo nascimento. A presença e atuação do Espírito Santo em nós. A inserção da palavra em nossa mente e coração.
Esses 3 elementos fundamentais merecem análise cuidadosa, portanto, dedicaremos o próximo capítulo a explorá-los, dentro de um panorama mais amplo da obra redentora de Cristo. Página 133. Fim do capítulo 6. Bom, para finalizar o devocional de hoje, eu vou ler Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Ele também está escrito em Lucas 6, de 20 a 23. Então, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo
estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, fora do casamento, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pesado isso aqui. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bom, esse é o fim do devocional de hoje. Muito obrigada por me acompanhar neste devocional, primeiro que eu faço, gravado. E tenha um bom sábado, um bom fim de semana e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.